Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer mais uma correção aqui da nossa apostila Aprender Sempre. No teste de um automóvel foram constatadas as seguintes situações. Você tem aqui a velocidade média e a distância percorrida em 1 minuto. Então olha só, velocidade média 30 quilômetros por hora e a distância percorrida aqui, ó, 0,5. Isso, a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo, ó. Sempre aqui, se você observar, ó, o intervalo de tempo é de 1 minuto. Se você observar aqui, ó, nós temos 60 quilômetros por hora e a distância percorrida aí, ó, em quilômetros foi de 1 quilômetro. Isso aí no mesmo intervalo de tempo. Note que se você fizer a razão aqui, ó, nós temos que fazer uma razão aqui, ó. 60 dividido por 1. 60 dividido por 1, isso aí vai dar 60. Note que 120 dividido aí por 2, isso aí vai dar 60. E aqui, quando a velocidade for 240 km por hora, a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo, que é 1 minuto, vai ser de 4 km. Então, se você perceber isso aqui, ó, 240 dividido por 4, isso aí vai dar o quê? 60. Isso significa o quê? Que a velocidade média, ou seja, a razão entre a velocidade média e a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo é sempre a mesma. Então, você vai registrar isso aí, ó. A razão entre a velocidade média e a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo é sempre a mesma. Se você dividir 30 aqui por 0,5, isso também vai dar 60. Isso significa que isso aqui trata de uma grandeza diretamente proporcional, beleza? Grandezas diretamente proporcional, tá? Agora vamos fazer a questão de número 2. Ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, variando apenas a velocidade, foram constatados os seguintes dados. Aqui você tem a velocidade média e o tempo. Andando a 60 km por hora, você gasta 1 hora. Se você perceber aqui, ó, você dividiu a sua velocidade média de 60 pela metade. Antes era 60, passou a ser 30. Quando você dividiu a sua velocidade pela metade, você aumentou o seu tempo em mais 1 hora, né? Com 60 km por hora, você fazia 1 hora. Como você dividiu a velocidade pela metade, o seu tempo aí aumentou. Você reduziu a velocidade, porém você aumentou o tempo. E aqui você continua reduzindo a sua velocidade e o seu tempo ele continua aumentando. Reduz novamente aí a sua velocidade. O seu tempo gasto aí no percurso ele aumentou. Isso significa que as grandezas velocidade e tempo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. À medida que você diminui a sua velocidade, você aumenta o seu tempo. E vice-versa. Se você aumentar a velocidade, você diminui o tempo. Tá beleza? Então, você registra aí, ó, que as grandezas velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui, tá? Ou vice-versa. Agora vamos à questão 3. Ó, determine se as situações a seguir são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha só, o aumento de gastos com a folha de pagamento e a contratação de novos funcionários. Se você aumenta o número de funcionários, ó, você tem os funcionários. Você aumentando o número de funcionários, o que acontece com a folha de pagamento? Você acaba gastando mais com folha de pagamento. Porque você vai ter que pagar os funcionários, você está aumentando a quantidade de pessoas, então significa que mais salário você vai ter que pagar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais pessoas trabalhando, mais você gasta com a folha de pagamento. É aqui, ó, a velocidade média de um automóvel e o tempo que se leva para percorrer uma distância. Então, aqui ó, nós temos velocidade e o tempo. Recorde que quanto maior a velocidade, menor o tempo. Trata-se de grandezas inversamente proporcionais.
Olha só, aqui no item C, nós temos quantidade de água gasta em uma residência e o valor pago pelo consumo. É quantidade de água, vou escrever aqui quantidade de água, vou escrever aqui resumido, quantidade de água e o valor pago pelo consumo. Significa que quanto mais água você gasta, mais você paga aí pelo consumo, tá? Então, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Se você está pagando uma conta muito alta de água, é porque você está gastando muita quantidade de água aí. Dias para a reforma de uma casa e o número de funcionários. Então, você tem aí o tempo que está em dias e você tem o número de funcionários. Número de funcionário. Quanto mais funcionário você tem, menos tempo você gasta. Porque se você coloca muita gente para fazer um serviço, o que vai acontecer? Você vai diminuir o tempo gasto para fazer esse serviço. E assim, a gente encerra essa sessão aí de exercício, tá? Então, ficou até aqui, já deixa o seu like. Se você não tiver inscrito, se inscreva nesse canal e até a nossa próxima videoaula. Falou, galera!